Peraí. Deu aí ou eu tô de cabeça pra baixo? Peraí, não, tá dando, peraí. Calma aí. A Sil, ei Sil, boa noite, gatona. Tudo bem? Aí agora eu tenho que Sheldon, entrar lá. Onde que... você vai entrar no meu lá. Você vai lá no meu ao vivo. O Sheldon, a Tô indo, Rita, a Edilene. Ei, tô indo lá. pessoal. Professora Cláudia Santos tá aqui. Isso. Já tô clicando. Ei, Ritinha, boa noite. Aí no Instagram você está de lado. Você tá me vendo? Estou. Tá me Aí, tô vendo virado. no Instagram? Tô. Já passei você aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Você está de lá. Vamos ver. Peraí que eu tô tentando aqui te achar. Aqui. Saiu? Tá. Fernanda, você voltou aqui? Você sumiu aqui do meu Instagram. Não, eu tô aqui. Você tá no Face. Aonde que... Ah, achei você aqui. É porque eu tenho que te achar pra te marcar e não tô conseguindo. Tá falando que você não pode participar comigo aqui no Instagram. Por quê? Eu acho que é porque você tá no mesmo usando os dois, não? Então vamos sair aí do... Porque... Nós vamos sair do Facebook e vamos lá pro Instagram, tá bom? Você acha melhor? Acho. Nós já estamos conectadas aqui? Não. Peraí, vamos tentar conectar lá de novo. Peraí. Tá bom. Ainda tem um tempinho. Aí, gente, enquanto isso, vão mandando aí os seus aviõezinhos pros seus colegas aí. Tô mandando aqui, ó. Pra entrarem junto com a gente na live. Aí o Elcio já chegou. Vamos ver, hein? Vou tentar de novo, tá, Adriana? Ó, Fernanda. Tá bom. Eu acho que você vai ter Aí que... a Daniele tá aí. Ei, Fábio, boa tudo noite. bem? Eu acho que você vai ter que sair, Fernanda, porque você não tá me dando a oportunidade de eu te chamar aqui, ó. No Instagram. Então, peraí. No Instagram? É. Laurinha. Vamos lá, hein? Elis. Edilene já entrou aqui também. Me chama de novo no Face. Não, no Instagram. Essas tecnologias. Cleidilene. Vamos lá. Ei, Adriana. Eu acho, Fernanda, que nós vamos sair aqui, né? Ei, Karina! Karina lá da minha equipe da igreja, Adilson. Deixa eu ver quem mais aqui, que eu tô vendo aqui. Ah, Fernanda, aqui, ó. Fernanda ainda aqui comigo. Tô aguardando a Fernanda e Jussá. Aê, garota, vai chegar! Pronto! Ei, Pedro! Tudo bem? Maria Eunice. Ei, Eunice, que bom que você chegou aí, Eunice, para participar com a gente. Ô, Fernanda. Wesley, meu sobrinho, gatão da tia. Ô, Fernanda, deixa eu te falar. Seja bem-vindo. Nós vamos ficar só aqui no Instagram, então? Uai, vamos ficar no Instagram. Então tá. Aí a gente vai, eu vou avisar só aqui no Face que a gente vai pro Instagram, tá bom? E
Tá joia. A gente posta, né? Vamos fazer assim? A gente Isso, posta quem no... puder, Cláudia, compartilha no Face que está acontecendo, né, no Instagram, só para ajudar as Tá. pessoas a migrarem para o Instagram. Ok, então. Vou avisar aqui. A Deslandes, tudo bem, Deslandes? Vamos dar um tempinho que o pessoal vai entrando, tá bom? Deslane. Vou deixar aqui, ó, o pessoal aí do Facebook. A gente vai lá para o Instagram, professora Cláudia.Santos. Entra lá que você vai achar. Porque a gente vai transmitir de lá e depois a gente coloca aqui, posta aqui no Face. Bárbara. É isso. Vai dando aí, gente, chamando aí pelo. Bárbara, Tem um aviãozinho, sejam Fernanda. bem-vindos. Na sua tela aí vai ter um aviãozinho. Você pode clicar e chamar seus amigos. Maria José. É lógico. A Jussara Cardoso é a irmã da Wanda? É a irmã da Wanda. A Marcele. A Marcele, eu falei quase que ela entra na live de todo mundo, só na minha, que não é a você tá me vendo aqui, tô. Então, gente, boa noite. Nós vamos começar a falar desse assunto aqui bacana. Então, antes de mais nada, eu vou apresentar a Fernanda, que um monte de gente aqui já conhece. A Fernanda é psicanalista, né? E ela vai falar um pouquinho desse tema que é sinais de que eu já pirei na pandemia. Olha, você vê que tema bacana, né? Às vezes você tá aí achando que você tá normal, você já até pirou, já sarou. Né, Fernanda? Já. E o que será isso, né, Cláudia? Por que Isso. será que está todo mundo pirando na pandemia? Ah, Porque, na verdade, em alguns lugares o isolamento já está se encerrando, mas a pandemia continua, os cuidados devem ser mantidos, né? Que todos tenham essa consciência que o vírus ainda continua aí, a gente precisa de um certo cuidado. E Verdade. também com a saúde mental, também. O cérebro da gente não está acostumado a escutar com frequência essa palavra. Confinamento, isolamento, né? O que seria isso? Afastar-se do outro. A gente não está acostumado. A gente cresceu, nós estamos aí situados numa sociedade livre. Até então, podendo ir e vir, contato direto com as pessoas. O brasileiro é muito caloroso. Abraça, beija, visita. Não é assim? Dorme um na casa do outro. Fazem festinha o tempo inteiro. Então, a gente não está acostumado a se privar de algumas coisas e a mente sofre com isso. Sim. E quando a gente não consegue suportar certas coisas, o corpo começa a padecer. Essa é a realidade. O corpo começa a padecer. E tem algumas questões aí somáticas, né, que o Freud já pontuava, que eram as questões da neurose, e que aí vão sendo desenvolvidas ao longo aí das nossas experiências, claro, uma vez que nós somos inseridos socialmente. Então, esse contexto, né, é um contexto natural da vida do ser humano, e aí nós vamos carregando as angústias uns dos outros, e por muitas vezes não liberamos. E por isso que o falar é tão importante, o verbalizar, o expressar, né, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Com certeza deve ser de maneira respaldada aí no respeito, na ética, porque a gente tem que fazer tudo com muito amor. E aí, nessa vertente, né, eu abro um espaço aí para falar um pouco das neuroses, que, a priori, ela vem como uma doença psíquica, né, e nós sabemos que tudo que é extremo leva a situações sérias e que nós não sabemos lidar, e aí a gente precisa de ajuda, né, de ajuda e de pessoas que realmente possam ser efetivas nesse momento tão sensível que a gente tem passado em períodos de pandemia. Mas olha só, uma coisa. Nós estamos aqui no mês de setembro, né? O mês de setembro, para quem não sabe, eu vou ter que voltar aqui para continuar aqui ao vivo aqui para o pessoal, para falar, porque tem gente lá no Facebook esperando a gente. O que acontece? O mês de setembro é um mês que foi escolhido, vamos colocar assim, para lembrar das pessoas que estão em depressão, porque o que acontece? É o mês para a gente lembrar do suicídio, né? Que é uma coisa que a gente nem fala. É o combate. Só que de 46 em 46 minutos no Brasil, uma pessoa tira a própria vida.
Além disso, o Brasil é o primeiro, é o país em primeiro lugar. Eu nunca vi ser tão em primeiro lugar em coisa triste. Olha, você vê, primeiro lugar, nós vamos melhorar isso. O primeiro Com lugar certeza. em número de pessoas que se suicidam, tiram a própria vida. Então, o mês de setembro é para lembrar disso. Só que a pessoa não vai lá e pluf, morre lá. Ó, vou tirar minha vida. Primeiro ela adoece. Então, é por isso que a gente chamou essa live. Todo mundo, né? Primeiro me apresentar também para quem não me conhece, pode ser que alguma pessoa que não me conhece, sou professora Cláudia Santos, estou pré-candidata este ano pelo Partido Solidariedade, e uma das minhas bandeiras é cuidar das pessoas. Então, esse cuidado começa pelo cuidado também interior, né? Como eu estou por dentro, reflete muito aquilo que eu estou por fora, né? Sim, Fernanda? Deixa eu só falar aqui com o pessoal do Facebook. Assim mesmo. Gente, estamos no Instagram, corre lá. Concluir aqui. Aí, vai, pode ir, Fernanda. Lembrando que os sinais, né, nem sempre são tão visíveis, mas eles existem. Então a gente tem que prestar atenção quem está à nossa volta. E nada começa grave, tudo começa bem aos poucos, gradativo, e aí sim vai crescendo. Né? Então começa assim, com sintomas leves. E aí a gente não presta atenção à nossa volta, porque é natural, a nossa vida está tão conturbada, essa agitação diária, né, essa correria, a gente não tem muito tempo nem para prestar atenção no que está diante dos nossos olhos. E aí que os nossos conceitos devem mudar. Nosso olhar para o outro deve mudar, porque a gente não vive sozinho, nós precisamos uns dos outros, e por que não se antenar disso enquanto há vida? Porque aí tem esperança, estender as mãos, ouvir, saber ouvir, porque nem sempre a pessoa está disposta a ouvir, ou ela não vai saber ouvir, ou ela não dá conta de ouvir. Né? E por isso que é necessário pedir ajuda. Viu que alguém à sua volta não está bem? Apresentou algum sinal de diferente do habitual? Preste mais atenção. Se for possível, estenda a mão, ofereça ajuda. Porque tem pessoa também que não tem coragem de pedir. E aí chega no extremo, né? Dessas neuroses todas aí, que medo de situação comum do cotidiano. Porque esse tempo de confinamento tem causado isso. Né? Alteração de humor constante, com motivos assim, pequenos. As pessoas foram sugeridas aí, né? Essa sugestão é ficar confinado, ficar com a própria família. Pessoas que amam, né? Que dividem o espaço desde que nasceram. Então, conviver com a família tem sido muito difícil. Pensa a gravidade desse problema. As pessoas não estão conseguindo ficar em casa, nos seus lares. O marido, esposa, mãe, pai, filhos, irmãos. São questões muito sérias. Por que isso, né? De onde vem essa intolerância? Será que algo da sua infância? Então precisa ser tratado. Porque agora, como nós pausamos, né, demos uma parada de um certo modo, a mente está tendo tempo para produzir efeito. Então os pensamentos estão à tona. Não está acostumado a ficar parado. Né? E mesmo quem está trabalhando, mas com horário reduzido, só de escutar a palavra pausar, já se sente modificado. Porque são os hábitos, né? E aí a gente tem que parar para prestar atenção, porque estão sendo desenvolvidas muitas fobias, né? As preocupações exageradas por questões financeiras, né? Pela própria saúde em si, com medo desse vírus, a gente não sabe o que é isso. Né? A gente está lutando contra um desconhecido. Né? Muitos cientistas trabalhando, muitas pessoas envolvidas e não dando um parecer. A Lilian até comentou aqui, Fernando, que muita gente já estava fraco antes da pandemia, né? Já estava... na verdade, alguns problemas já estavam acontecendo antes da pandemia, né? E aí, quando chega a pandemia, isso pode se agravar, né? Por todos esses fatores aí que a gente está vivendo. E a Daniele falou uma coisa que é interessante, que ela falou assim, antes da pandemia, eu me sentia depressiva com meus filhos em casa. Agora, com os meus filhos em casa, eu não tenho tempo para depressão. Então, a pandemia me ajudou. Ela está em movimento, né? Então, para quem está em movimento, a pandemia, né? Essa depressão não vem tão forte assim. Quando você se movimenta, até outra pessoa que falou também, ó, eu preciso me movimentar, né? Porque se eu parar, eu morro.
tem a ver também com isso, a gente tem que ser bem ativo, tem que ser bem para espantar essa depressão da vida da gente? Nós estamos, na verdade, habituados a ocupar todo o tempo livre, né? As pessoas acham que sinônimo de produtividade é estar 24 horas ligado numa atividade. Então, antes a gente não estava acostumado a pausar para poder relaxar, fazer uma meditação, uma oração, né? Se estava entre amigos, era aquela agitação o tempo inteiro, né? Já certo do dia posterior, cheio de atividades, então ninguém estava acostumado a ficar, nossa, e amanhã, o que eu vou fazer? Né? E levanta todos os dias a mesma coisa, né? Trabalhando home office. Então, quer dizer, antes você saía do trabalho e ia para casa para relaxar. E aí você conseguia separar as coisas. E agora você sai de onde? Né? Olha como que essa divisão na nossa mente causa certo conflito. Porque, na verdade, as neuroses elas vão surgindo pelos conflitos psíquicos. Claro que nós já tínhamos as nossas demandas anteriores, daquelas que a gente nem estava tratando, outras já estavam começando a ser tratadas, e aí surgiram outras, porque vem o habituar-se, né? Os novos hábitos, os novos costumes. Então, a gente não estava habituado. Por exemplo, a higiene, coisa simples, que deveria ser um hábito, né? Então, chegar da rua, lavar as mãos, tirar os sapatos, olha para você ver, né? Vai sair para almoçar, lavar as mãos, fazer... Não são esse hábito, né? A correria do dia a dia. E aí todo mundo ia levando a vida. E aí o mundo parou. Que é uma forma da gente burlar a nossa rotina. Quando a gente pensa, o mundo parou, o que eu posso fazer com... O que eu posso fazer? O mundo? O que eu posso fazer? Com quem que eu vou lutar? Com quem? Com o invisível, né? Na verdade, quando a gente pensa assim, né? A Lívia até tá falando assim que a gente está trabalhando muito em home office também, né? Principalmente quem é professor, quem trabalha em escritório, quem está sem poder atender no local de trabalho, está trabalhando e às vezes muito mais. Só que eu acho que a gente tem um problema com o ócio também. O ócio ele tem que existir, né? Essa parar, a gente ficar sem fazer nada. A gente não aprendeu a não fazer nada. A gente sempre aprendeu que para ser produtivo, ganhar dinheiro, etc., a gente tem que trabalhar muito. E aí, como assim, agora você vai trabalhar, mas não, você vai ficar parado. Aí a pessoa, né? Alguém já falou assim, eu já surtei aqui, miga, eu já tô louca. Por isso que eu tô rindo aqui, né? E aí algumas pessoas falando da valorização das pequenas coisas, né? Como que você tem que valorizar pequenas atitudes, né? Que você tem que fazer dentro de casa, ressignificar ações, né? Que a gente tem dentro de casa também. Porque ficar dentro de casa não é mole não, né, gente? Vamos falar a verdade. Essa história que a gente está escrevendo. O que eu mais tenho visto, Cláudia, além dessa angústia toda, que é uma psiconeurose, né? É a neurose de abandono. As pessoas estão se sentindo abandonadas, né? Os netos não podem visitar os avós, né? Filhos casados têm que ter uma certa preocupação em visitar os seus pais, porque às vezes apresentam um caso que esteja mais sensível e propenso à doença. Agora, já imaginou? Olha onde nós paramos. Olha onde nós paramos. E aí vem a vida nos dando uma surra, né? Para e vão se cuidar. Né? E cuidar em todos os aspectos. Manutenção da autoestima, porque muitas vezes a gente vai deixando de lado, por causa da correria, a gente não para. Manutenção no controle dos nossos pensamentos, trabalhando a inteligência emocional o tempo inteiro. Disciplinar a mente, disciplinar os pensamentos, disciplinar as suas emoções, os seus sentimentos, disciplinar o seu comportamento, sua nova maneira de reagir a situações diversas. Estender as mãos, porque antes a gente sabia que tinha um necessitado, agora o necessitado somos nós. Pensa, né? O necessitado é quem está ao seu lado. Se antes eu não enxergava esse necessitado, agora eu sou obrigada porque ele está ali ao meu lado. E aí? Então, o que eu vejo também nessa neurose de abandono, né, que a pessoa está ficando assim, realmente aflita, porque tem pessoas que nem querem se envolver para não ajudar. E aí outras se sentem abandonadas, e isso é muito triste. Porque com esse uso da tecnologia, por que não usar a nosso favor? Não é assim? Na live, uma chamada de vídeo, uma mensagem pelo WhatsApp, né, para deixar a pessoa menos ociosa, às vezes, dar notícia.
né? Não parecer que você está passando pelo processo também de desamparo, tem que movimentar nessa questão, porque aí o outro também vai lembrar de você. Tem Tá uma todo coisa mundo passando pela mesma angústia. que acontece. Tem uma coisa que acontece muito também, Fernanda, que às vezes a pessoa ela tem vergonha de falar que ela tá triste, né? Que ela tá triste, que ela tá com medo, né? Que ela tá ansiosa. Ansioso não dá para esconder muito, não, que a gente olha assim, a gente já vê que a gente tá ansioso, né? Ansioso é fácil. Mas tem gente que tem vergonha, né, de falar, quer sempre estar forte, né? E tem tantas situações, por exemplo, você tá falando mesmo aí da questão do vídeo, né? Dessas chamadas e tudo. A Lilian tá até escrevendo aqui que ela sente falta de ficar junto. E é verdade mesmo. A gente está tão afastado e às vezes a pessoa tem até vergonha de dizer, não, eu tô triste, eu tô com saudade, isso tá ruim, vamos reinventar o novo. Lógico que somos seres que podemos, né, nos transformar e tudo. Mas tem gente que tem, não sei se orgulho ou se a pessoa quer se demonstrar forte, ela não mostra que ela tá triste, né? Às vezes ela tá rindo, por dentro dela tá tudo arrebentado. Mecanismos de defesa se escondem atrás de algumas coisas, porque a estrutura dela foi formada em cima desse propósito, de ser forte, de passar uma imagem de resiliência, né? E aí envolve todo o meio que ela foi inserida, aquele contexto ali familiar e social, como que eram seus pais, as pessoas que acolheram, e vem dessa estrutura que é toda da sua infância. Então é o momento agora, Cláudia, de pausar, olhar um pouco para a história da sua vida, valorizar a sua experiência, se valorizar como ser humano. Poxa vida, eu cheguei até aqui. Olha quanta coisa eu já passei, eu cheguei até aqui. Né? Quanto eu posso contribuir para a vida de alguém, por que não contribuir com a vida do outro? Criticar menos, condenar menos o outro, porque às vezes eu condeno no outro aquilo que em mim está em excesso. E aí eu paro para pensar que, poxa, o que eu comentei ali, o que eu acusei, eu tô cheia aqui dentro. Então, é aquele momento de reflexão, de se conhecer. É uma busca pelo autoconhecimento. Então, a gente tem que trazer essas coisas ao nosso favor, nos tornar seres humanos melhores, né? Parar de agredir uns aos outros com palavras, com pensamento. Às vezes dizemos algumas coisas e o outro não sabe compreender, ou porque ele não sabe escutar, porque em algum momento ele está passando por uma situação que ele não vai saber compreender, ou eu não estou sabendo transmitir a minha mensagem. E aí busca ali uma informação de si mesmo. Peraí, deixa eu passar essa mensagem diferente, antes que eu vou lá e falo todos os desaforos, porque as pessoas estão andando à flor da pele, nervosas, irritadas, né? Muito irritadas. Mas, ao mesmo tempo, também, Cláudia, tem um lado positivo. As pessoas começaram a preocupar, não somente com a sua imagem, né? Mas também estão lendo mais. Eu tenho visto e ouvido muitas pessoas falando, olha, eu estou lendo mais, eu estou buscando mais informação. E conhecimento é algo que ninguém te tira. Te tiram a roupa, te tiram o emprego, te tiram tudo. Conhecimento, não. É para a vida toda. Eu até gravei um vídeo que conhecimento traz poder, né? Porque te dá poder de escolha, poder de mudar a sua vida, de mudar a vida dos outros. Sim. Né? Quanto mais nós nos conhecemos e também buscamos conhecimento das coisas, melhor é para a nossa vida. Uma pergunta, Fernanda, quem mais fica depressivo, o homem ou a mulher? Quem mais apresenta esse quadro? Quem mais apresenta? Olha, depende, viu, Cláudia? Depende. Nós estamos vivendo um misto, que eu acredito que as crianças estão sofrendo muito. Aí eu vou para o lado de uma outra vertente, porque as crianças estão angustiadas, vivendo as angústias de seus pais. Pensa. As crianças estão sofrendo com essa pressão psicológica em seus lares. Né? Por exemplo, a gente vê muitas vezes, claro, né, os pais de máscara na rua e a criança, porque é pequenininha de colo, tem máscara. Olha aí. É uma coisa boba? Não, é para todo mundo. Em casa, por exemplo, a criança já brincou com o mesmo brinquedo várias vezes. Aí a mãe, vai brincar. Ai, não sei por que ele tá preocupado. Ele só faz isso, só sabe brincar, gente. Vai você pegar o jogo dele e brincar o dia inteirinho com aquele jogo. Né? Como eu já peguei aqui na minha casa, já cansei, banco imobiliário, já cansei, detetive, quebra-cabeça. Eu já fiquei assim, saturada. Gente, já não aguento mais. Né? E aí, como é que faz? Imagina a criança. Né? E aí,
entre o homem e a mulher está mais depressivo, eu vou dizer que aquele que enxerga a vida sem olhar para o próximo se deprime mais. Porque quando a gente cuida de alguém, a gente se coloca no lugar do outro, a gente se deprime menos. Porque primeiro a gente vê que não está sozinho, e segundo, todo mundo tem alguma coisa para contribuir. Todos temos algo para contribuir. E criança até mesmo as crianças. E a criança entra em depressão também, não entra? Criança entra em depressão, não entra? Sim, estado aí de agitação em excesso, né? Muitas vezes o TDAH, por exemplo, é confundido. É confundido. Às vezes a criança está depressiva, né? E por um diagnóstico equivocado, ela é rotulada como uma criança com TDAH. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. Olha, a criança sofre com esses rótulos. A gente tem que parar com isso. São crianças, né? A gente não tem que tratar nenhum ser humano de acordo com aquilo que ele está ali carregando. A gente tem que tratar o ser humano como ser humano. São pessoas ali emocionalmente envolvidas em todas as situações que qualquer uma outra, né? Precisam de amparo como qualquer uma outra. E por isso que a gente tem que saber se posicionar no lugar do outro, evitar comparações. Agora não é hora de fazer comparações com nada e nem com ninguém, né? A gente está vivendo uma época que não tem ninguém melhor que ninguém, Cláudia. Concorda comigo? Está todo mundo no mesmo barco. Primeira vez, né? Nem o dinheiro resolve, nem nada resolve, porque está todo mundo sofrendo as mesmas consequências. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. O adolescente, alguém falou, o adolescente já é um menino assim, mais trancadão, uma menina mais quieta e tudo. Como que você identifica se essa quietude dele já não é depressão? Aí tem que acompanhar o histórico desse adolescente desde pequeno, né? Se ele já é uma pessoa introspectiva, tem que ver se já faz parte da estrutura dela. Se ficou assim, aí tem que ser avaliado. O adolescente, ele por muitas vezes, ele nem quer ser compreendido, não. Sabe? Mas é bom que a família dê voz para ele. Autonomia para ele ajudar, opinar em algumas coisas. Porque ele tem que ter autonomia para poder escolher. Ele tem que ser respeitado também em suas escolhas. Não ditar regras com aquele empoderamento de autoritarismo, né? Mas com norte, com direção. Para ele se sentir acolhido em forma de orientação. Né? Não reprimido. Porque o nosso erro enquanto os pais é a proibição. A gente não quer nem saber o que eles pensam a respeito. Então, proibir é mais fácil. É mais fácil dizer um não do que você explicar o porquê do não sem dizer o não. Né? E aí, o próprio adolescente, ele se sente o quê? Reprimido, tolhido. É como se ele não pudesse se expressar. Ele perde sua voz e aí ele se cala e ele se tranca porque ele sabe que não vai ser compreendido. E aí ele desiste. Pensa. É como se esperasse o tempo passar para vir o momento certo dele. E nós, enquanto pais, esquecemos que o momento certo deles é agora, como o nosso também. Né? Então, eles podem decidir algumas coisas junto conosco. Uhum. Se você reprime muito, então, esse adolescente, você cria, então, aí uma barreira entre você e ele, né? Porque ele vai barreira, confiar em você, distanciamento. Para conversar, para se abrir, porque ele vai ficar sempre isso mesmo, né? Na defensiva. Agora, deixa eu falar, o tema isso mesmo. Olha, a Nilda falou uma coisa importante. O adolescente precisa sentir a confiança em alguém. Quando isso acontece, ele aproxima. E eu vou dizer que o adolescente precisa, a criança também, e hoje também nós precisamos, né, dessa confiança. Dessa confiança, porque a gente precisa estar perto de pessoas que transmitem confiança. O adolescente, porque ele precisa de enxergar que ele dá conta de caminhar. Né? E aí, a nossa preocupação é, quem norteou esse adolescente? Teve também o norte? Como que foi esse norte? De que maneira que ele aprendeu? Como que ele está passando essa mensagem? Né? Porque chega um certo momento da nossa vida que a gente tem que liberar, soltar do espelho e seguir sozinho, que é a fase da adolescência. Né? Até aqui eu me espelhei em alguém, daqui para frente eu preciso dar conta de mostrar para quem me instruiu que eu dou conta também, que eu posso ir. Porque a gente fica meio que carregando, segurando na mão o tempo inteiro, protegendo, excesso de proteção. As crianças e os adolescentes estão numa bolha, e aí quando fura essa bolha, eles vão para o extremismo.
Sim. Agora, Fernando, outra coisa. A nossa live, né, que a gente propôs aqui, gente que entrou aí agora, tem um monte de gente que entrou, boa noite. Eu sou a Cláudia Santos, professora Cláudia Santos, essa aqui é a Fernanda Dolabella, psicanalista. A gente está aqui nessa live, propondo essa live para a gente pensar assim, eu pirei, será que eu já pirei? Fala uns sinais aí que você já pirei. Por exemplo, eu falo sozinha, eu pirei na pandemia ou eu já falava sozinha antes mesmo, então ficou tudo do mesmo jeito. Você tá falando sozinha, você está em terapia de autoescuta? Você fala para se ouvir, porque quem sabe o cérebro processa diferente. É isso aí. Eu já falava sozinha antes da pandemia. Na pandemia eu tô falando mais ainda, porque eu tô sozinha, então tomada. Saudade, gente. Olha, muita gente querida aí acompanhando a gente, Cláudia. Já vi um tanto de alunos, amigos queridos, familiares. Gracinha. É isso mesmo, essa é a primeira. Eu tenho que aproveitar também, Fernanda, a nossa live para falar aí, gente, que pode me seguir lá no professora Cláudia.Santos. Fernanda tá lá comigo, que essa live vai ficar lá, vai ficar no Facebook. Isso. Conhecer as nossas propostas, né, Fernanda? As propostas estão daqui, ó. Para uma vereança legal em Belo Horizonte. Agora vamos continuar. Aí vamos falar aí. Fala aí uns negócios que essas pessoas que estão aí, ó, saber se aspiraram ou não na pandemia. Fala aí. A Lília falou que ela já pirou. Não, a Lília... Ô, Lília, conta pra gente aí um sinal de que você acha. Eu falo já também. Olha, esse momento tem muita gente que muita gente verbalizando com sonhos desorganizados, né? Que tá mudando a rotina, né? Os sonhos ficam desorganizados, né? As pessoas... agora tem um lado aí, Cláudia, preocupante, o excesso de bebida alcoólica. As pessoas estão achando que estão de férias, né? Todo mundo bebendo todo dia. E aí a gente tem que ponderar, porque aquilo que vira hábito depois pode ficar difícil de parar. E aí não só a gente sofre, porque o corpo da gente sente, mas também quem convive com a gente, a família. Né? Então, olha, bebida em excesso também. Tem muita gente que está com excesso na limpeza. Não pode ver uma água. É toda hora. Então, olha, vamos ponderar. Se você tem casa, se você não saiu para canto nenhum, não recebeu ninguém. A Janaína, né? Não precisa. É só... Ô, Fernanda, a Janaína falou assim que ela tá tendo crise de ansiedade. Tipo assim, ela fica ansiosa, vem uma crise, deve passar, vem de novo. Pode acontecer isso também. Eu tô morrendo de rir aqui do povo, porque teve uma que falou assim que ela conversa sozinha, ela mesmo responde. Adoro. Ela conversa e ela mesma responde. Mas isso é um lucro, porque ela conversa sozinha, ela responde, porque eu vou dar uma dica. As respostas estão dentro de nós. Nós carregamos nossas respostas. Não tem nada fora, tudo está dentro. Né? A gente tem que buscar fora aquilo que a gente externiza. Tudo está dentro da gente. Tudo está dentro das nossas respostas. O que a gente precisa? É começar a se ouvir. Enquanto nós duas estamos conversando, presta atenção que uma caixinha de diálogo, ela acontece dentro da gente. E aí tem vozes que vão nos ditando. E essas vozes que a gente vai se percebendo, elas podem ser positivas ou negativas. E aí aquilo que você alimenta ganha força. Então, olha a importância de dar um nutriente saudável para a sua mente, vitaminas saudáveis para a sua mente. Né? Olha, a gente é o que a gente vê, o que a gente come, o que a gente escuta. Né? A gente é tudo isso. Então, vamos dar coisas saudáveis para eliminar um pouco essas crises de ansiedade. Vamos buscar fazer uma alimentação. E aí a pessoa acha que, por exemplo, se ela buscar ler coisas produtivas para diminuir a ansiedade, fazer uma atividade física de leve, praticar um alongamento, meditação. Se a crise persistir, se persistir, convém buscar um especialista. Não fique em casa esperando. Vá em busca de uma ajuda, porque pode estar já avançado num quadro que vai ser medicamentoso. E o psiquiatra está aí para nos auxiliar. Né? Nós temos grandes colegas psiquiatras. Não deixa de pedir ajuda. Não espera gravar. Às vezes, né, Fernanda? Às vezes a pessoa tem um preconceito de ir ao psiquiatra, aquele preconceito antigo, né, que as pessoas já tinham. Hoje em dia é altamente normal, ainda mais com o que a gente está passando, né? O psicanalista, o psicólogo, são pessoas que, para ajudar a gente, igual eu tô vendo aqui as pessoas, a gente tá brincando aqui, porque é bom brincar, gente, brincar também resolve, Fernanda?
a gente ri bastante, Resolve. brincar. Às vezes você tá tão assim na tristeza, você começa a rir, liga para um amigo, contar coisa boa, falar que não tem nada bom para falar, mas você arranja um negócio bom para você falar, né? E aí, lá alguma coisa boa tem, porque nós não fomos criados, gente, para viver numa tristeza, né? Então, assim, olha lá, o Shell tá falando que já tá com cabelo branco, a outra tá falando que tá conversando com o cachorro, que também é uma boa companhia, né? Quem tiver... A Ana Lúcia falou que também está passando por período de ansiedade. Olha, gente, o que está acontecendo, Cláudia? Se o momento é de pausar, é de pausar. Vamos tentar doutrinar nossa mente, porque quem tem que controlar, né, é você. Os fatores externos, eles não podem ser maiores, né, sobre você. É você que tem que controlar. Então, a gente precisa de disciplinar a nossa mente. Vamos pausar se o momento é de pausar. Vamos esperar, saber esperar se o momento é de esperar. É de aguardar? Vamos! Não custa esperar um pouco. De repente, essa espera é para você olhar para você mesmo, né? Refletir sobre sua história, sobre a sua vida. O que você anda fazendo da sua vida? Qual o lugar que você ocupa na sua vida? A sua história. De que maneira que você anda escrevendo a sua história? Né? Qual é o contexto dessa história? O que você escreve? O que você vive, você gosta? Você está passando para as pessoas uma imagem que você gostaria? Você se vê no espelho conforme você gostaria? Quais são os seus sonhos? Cadê as suas perspectivas de vida? Dá uma pausa, começa a olhar isso. Quais os projetos que você tem para a sua vida? Para a vida dos seus filhos? O que você quer fazer para ajudar os seus pais, por exemplo, os seus irmãos? Como que vocês podem fazer para se reunir de maneira saudável? Né? Mesmo que seja virtualmente. E depois, quando tudo isso acabar, como que vai ser? Porque aí a rotina vai modificar de novo. Então, agora é o momento de você começar a se enxergar. Olha, eu existo. Eu tenho vontades, eu tenho desejos. Onde eu estava até agora? Né? É aquela coisa, eu me olho no espelho e eu falo assim, gente, o que eu fiz da minha vida? Olha o momento da pandemia aí, fazendo você crescer. Crescer. Dando voz, se conhecendo. Nós não estamos prontos. Nós estamos nos construindo. Todos os dias nós somos novos. É novidade de vida toda manhã. Toda manhã. Expressar gratidão elimina a ansiedade. Agora tem uma coisa que a Lilian escreveu aí, ela escreveu assim, ó. Quando a gente está trabalhando, ela gosta, mesmo nesse tempo ela tá trabalhando e ela fica sem... ela não tem ansiedade. Só que tem um detalhe. Nós vamos... dá vontade de correr. Maria de Fátima, não corre, minha filha. Corra para você. Se dê um abraço, se permita falar assim, olha, se não tá bom aqui, agora eu vou mudar. Né? Gente, se o lugar que a gente tá já não te cabe mais, já não me cabe mais, é porque eu tenho que sair dali. Não é verdade? A forma tá errada. Aí eu tenho que escolher. Ou eu vou me adequar a essa forma, ficar um pouco justinha aqui, ou então eu vou fazer tudo novo. De repente é o momento de fazer tudo novo, né? E aí a gente pode passar por essa reflexão. Ô, Fernanda. Não é verdade, Cláudio? Olha só, então, a Lilian tá falando... Fernanda, a Lilian tá falando aí que com o trabalho a gente não fica preocupado e tal. Só que o que acontece? Quando a pandemia começou, eu gostei muito que eu tava vindo, né, de anos e anos trabalhando e tal. Falei, nossa, que delícia, aposentar deve ser bom, né? Tem até umas colegas minhas aposentadas aqui. Aí, quando eu comecei a perceber que não tinha muita coisa para fazer, eu falei, aposentar deve ser mais ou menos bom. Então, por quê? Porque quando a gente trabalha muito, o trabalho envolve a gente tanto que a gente não sente... Não tem tempo, né? Igual ela tá falando aí, para pensar certas coisas. Mas vai chegar um tempo que a gente vai parar. E eu acho que a gente tem que preparar para isso, não é? Senão você pode entrar em depressão até porque você parou, né? Você se aposentou, né? Tem muita gente também que acontece isso, né? E não é porque você parou que você perdeu a vida, não. Você parou para viver a vida. Não é porque vai chegar um momento que é natural. Né? O seu corpo vai estar mais cansado mesmo e você vai precisar parar. Vai precisar do auxílio de alguém. Então, são coisas que virão naturalmente. E aí, a manutenção da sua saúde, ela tem que ser constante para que esse tempo, ele venha depois, ele não se aproxime tão rápido. Então, nós podemos prolongar aí os nossos dias de vida com maneiras saudáveis de viver. A gente precisa de maneiras adequadas ao modo de vida. O brasileiro, ele é muito exagerado em algumas coisas. Então, a gente precisa de ponderar. Né? A gente pode muitas coisas,
mas a gente tem que fazer tudo com muita responsabilidade. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém, né? E aí a gente tem que colocar na balança o que que é para qual momento. E tem uma né? coisa que eu vi, eu vou abrir, gente, se vocês quiserem fazer pergunta, esse povo fica fazendo um monte de piada Isso aqui, ó. mesmo, sair do lugar é tudo. Tô Esse vendo um povo vai povo ser muito tudo. gostoso participando. Isso, vai ser todo mundo Imagina a Cláudia sarado desse dançando. negócio. Golfinho. Cláudia, você dançando, tá vindo ali? Dança ainda, eu vou dançar igual ela dança, dança cigana. Vai prestar, não. Aqui, uma coisa que eu vi, Fernanda, gente, pra gente pensar. Daniela. É a Dani, lá do partido. Ei, Dani. Ei, Vandinha, olha só. Uma coisa pra gente pensar, Fernanda, Dá todo de mundo ver. tá aí na live. Presta atenção. Ah, Eu vi um estudo que a pessoa, quando ela tá em depressão, Dulce falou que tá rezando bastante, que é bom mesmo, orar, meditar, né, nesse momento. Uma coisa que eu vi, gente, uma coisa muito triste, quando a pessoa vai suicidar, ela não quer matar a vida dela, porque viver é muito bom. Nós somos criados para viver e ter vida em abundância. Aí ela quer acabar com aquela dor que está dentro dela. Só que como que ela faz? Como que ela faz isso? Ela vai lá se matar. E aí eu vi uma história de uma mulher, um homem, não lembro, nos Estados Unidos, que ele pulou daquela ponte, aquela ponte que tem nos Estados Unidos, lá em Manhattan, eu acho. E é o lugar que mais as pessoas usam para suicidar, porque ela já cai dentro do mar. Aí essa pessoa pulou e no meio do caminho ela se arrependeu. Ó, pra você ver, no meio do pulo. Ela falou assim, o que eu tô fazendo e tal. E aconteceu que quando ela caiu na água, os bombeiros estavam perto e salvaram essa pessoa. Ela voltou à vida para contar essa história que eu tô contando. E aí, pensa bem, você tá numa situação tão triste, e aí você não conta para as pessoas, e você chega ao ponto de fazer isso, por isso o Setembro Amarelo, né, que nem eu falei, até para lembrar as pessoas que isso pode acontecer com uma pessoa que está perto de você, tomar, né? Deus nos livre disso, mas tem tanta gente. E a pessoa vai lá fazer isso e ela se arrepende. E essa pessoa conta como se fosse assim, sabe aquele negócio que faz volta retrocesso assim na filmagem? Mas aí não tem jeito mais. Quando ela bateu dentro d'água, os bombeiros já retiraram ela. Toda arrebentada, né? Lógico que bate com muita força, mas não deu tempo. Então, assim, nós temos que prestar atenção naquilo que tem alimentado a nossa mente, que nem você falou, nossos olhos, que nem as pessoas estão falando assim, ó, orando, rezando, né? Buscando mesmo, Adriana. Um alimento espiritual para a vida dela também, né? Senão não dá conta não, né, Fernanda? Fala aí. A espiritualidade, ela propõe isso, a gente ser um ser humano melhor todos os dias. A proposta da espiritualidade é isso. Espiritualizar-se é cuidar de você para cuidar do outro, né? Na verdade, o suicídio ainda é um tabu. As pessoas têm medo de falar sobre o suicídio, né? Porque a gente tem que falar, perder esse medo para as pessoas terem coragem de falar da sua história, daquilo que está angustiando, deixando aflito. Às vezes é uma perda de um emprego, a descoberta de uma doença. A pessoa nem parou para pensar no tratamento, ela já quer dar fim, porque ela não vê chances para ela. Na verdade, ela não quer tirar a vida. Oi, tia Fernanda, coisa linda. Ela não quer tirar a vida, ela quer matar a dor que está dentro dela. Isso. Ela quer, na verdade, tirar aquilo que está apertando o peito, deixando sem lugar, né? sem vontade de estar com as pessoas. Porque uma pessoa que chega nesse ponto, ela perde o desejo. E aí é uma pulsão também. Né? É uma pulsão. É energia ali pulsando. Então, a gente tem que saber controlar as nossas emoções, buscar ajuda, estender as mãos, ler sobre o assunto, saber que ninguém está sozinho, a gente tem uns aos outros, né? Saber até onde o seu caso pode avançar, porque buscar soluções é algo poderoso, porque quando a gente foca no problema, o problema cresce. Mas quando a gente foca na solução, o problema ele já vai diminuindo por si só, porque a solução é mais importante. É nisso que a gente tem que frisar. Porque problema todo mundo tem. Não é verdade? Existe ser humano sem problema? O que eu penso? Que a gente tem que aprender a administrar os problemas. Administrar, minimizá-los. Agora, enfrentar as coisas de frente, porque os nossos problemas também fazem parte das nossas escolhas, porque nós sujeitamos, nós permitimos, né? Então, são as nossas escolhas. Junto das nossas escolhas vem a consequência delas. Vem para mim, vem para o outro também. Eu não escolhi, eu tenho que ir lá e segurar aquilo que eu escolhi. E aí, junto, vem a consequência. É assumir responsabilidade.
Parar de terceirizar culpas. A gente tem mania de terceirizar culpas, porque a gente quer achar alguém que alivia a nossa dor. Porque você não quer estar errado. Não é assim? Então, assumir o erro dói mais do que acusar o outro. Assumir o erro dói mais do que acusar o outro. É autorresponsabilidade, acusar, né? voltar. Isso mesmo. Isso mesmo. Ô, Fernanda. Então, vale a pena uma reflexão. O suicídio, ele é real. E aí, muita gente que você conhece, assim, meu Deus, morreu. Nem percebi que fulano estava assim. Né? Olha, nem percebi. Convivi com ele e não percebi. É uma triste realidade. Alguém aí até falou, acho que foi a Jussara, não olhar. Que o amigo dela do trabalho, um senhor, né, que trabalhava lá, acho que na escola dela, tirou a própria vida. A gente pouco percebe porque a pessoa que vai fazer isso, ela é bem silenciosa, né? Tem até se a pessoa ficar falando que vai... Não, muitas vezes chega até a programar o seu fim. Em muitos casos chega a programar, porque quer organizar a morte, né? Sim. Quer organizar o seu fim, deixar tudo organizado. E tem aumentado, a Lilian está falando aí nos jovens, né? Fiz até uma palestra lá na escola com uma moça, dona de um colégio, que o filho dela suicidou, né? E assim, ela é uma educadora, trabalha em escola, vivendo a vida inteira com jovens, e teve essa tragédia. Ela não percebeu, ela falou assim, eu não percebi. Ele estava envolvido com droga, que é uma coisa que afeta também, né? Igual você falou, o álcool, a droga. Às vezes a pessoa está triste, ela vai entrar mais no álcool e na droga, né, para ver se isso melhora, e na verdade vai afundar mais, né? Eu costumo, assim, nem todo dia a gente está alegre, né, Fernanda? Nem todo dia a gente acorda da cama sorrindo à vontade, né? Temos problemas. Nós não levantamos iguais. Isso. Todos os dias nós somos construídos. Mas uma coisa boa que de um jeito, é normal. Uma coisa boa, isso, uma coisa boa que resolve para mim é a meditação, é a oração, é levar meu pensamento em coisas boas, é ficar vendo nuvem no céu, eu vou ali para fora e fico vendo árvore, lagarto, imaginando como é que Deus criou tudo isso, e aí aquele negócio vai passando dentro de mim. Mas às vezes, quando você está já adoecido, essas coisas não passam tão simplesmente. Queria abrir para pergunta, porque nosso tempo vai acabar daqui a pouco. A Juliana está aí. Quem tiver pergunta para fazer aí pra gente, tem muita gente bacana aqui nessa live com a gente, ó. Muita gente, Juliana, colega de trabalho, um monte de colega de trabalho. Olha, Cláudia, a cada 40 segundos uma pessoa morre. Então, o que a gente tem que pensar? Falar que o suicídio ele não tem classe social, tá? Idade, né? Gênero, não tem. Né? Não tem formato. Olha, tal tipo, essa pessoa desse formato, não. Então, a gente tem que ficar com os olhos bem atentos, né? Agora é o momento da gente refletir na história do mundo. Olha como até aqui, vivendo esse colapso, um mal-estar da civilização constante. E aí, a gente para pensar o que nos angustia tanto? A ingratidão, né? O egoísmo. Temos que pensar o quão vaidosos nós somos, está atrapalhando quem está ao lado. Vamos olhar aí os nossos exageros, né? Deixar de lado aí algumas manias que nós podemos deixar de lado. Questões de família, para que ficar alimentando certas mágoas, certos ressentimentos? Vamos eliminar os lixos emocionais. Vamos eliminar os lixos emocionais, são pedras que nós vamos carregando. Nós precisamos de deixar essas pedras às margens do caminho. Não tem por que a gente ficar caminhando, carregando um peso que muitas vezes não é nosso. É um peso que é do outro e a gente carrega porque tomou dores, ou então porque você também se sentiu traído ou afetado de alguma forma, e aí nem é seu. Nem é seu. Ou então porque você herdou de alguém e está herdando. Lixos emocionais, reproduzindo histórias de outra pessoa, de um pai, de uma mãe, de alguém que criou, que cresceu perto de você. Então está na hora de prestar atenção. Está na hora de prestar atenção. O que você está fazendo da sua vida? A Adriana falou uma coisa interessante, que a gente trabalha em escola, trabalha com jovens, aí o bullying, aquela coisa da pessoa ficar repetidas vezes, né, falando com a outra sobre a aparência, né, o modo de ser, e a pessoa chega até o suicídio por causa disso. Na nossa época, a gente não sabia esse nome, né? E a gente não tinha tantas informações,
em cima da gente como os jovens de hoje. E aí, o que acontece? O que fazem nesse caso aí? O menino tá sofrendo bullying Na verdade, o bullying envolve o quê? O preconceito e a discriminação, né? Você humilhar a pessoa, inferiorizá-la, né? Deixá-la numa condição, imagina, humilhante perante as outras ou perante ela mesma. Tem coisas que nós já sabemos para que o outro vai dizer. Não é verdade? E aí vem o aceito as diferenças, né, Cláudia? Que a gente vai se educando aí. Nós temos que aceitar o outro do jeito que ele é, com as limitações dele, com as deficiências, porque nós também somos limitados. Nós somos. Já dizia Lacan, nós somos, seres incompletos, só que destinados a essa incompletude. Nós somos desejantes? Somos, mas nós temos um destino aí, nós somos destinados a isso, a ser incompleto. Como que eu vou buscar no outro uma perfeição, sendo que é uma perfeição para os meus olhos? Não posso fazer isso, né? Se somos todos incompletos e imperfeitos. Então, é mostrar para os nossos jovens, para nossas crianças, que nós devemos aceitar o outro como ele é. Como ele é. Respeito. Eliminar o bullying. Respeito. Antes que termine aqui o nosso tempo, o Adilson está falando... Já está acabando? Daqui a pouco, 10 minutos. O Adilson está falando assim, perdi meu emprego em decorrência de um assalto sofrido há quase 3 anos. Estou ainda muito afetado por isso. Como que ele pode, como é que fala, se sentir melhor? Outra coisa, gente, que eu vou pedir, põe coraçãozinho aí para a nossa live aí, se vocês estão gostando, do ladinho, faz elogio para nós. Aí fala aí com o Adilson, Fernanda. Como que ele pode melhorar? Adilson, meu querido. Deve ser um trauma por causa do assalto. Se essa sua perda, se essa sua perda tá ligada a esse assalto e que de repente ele pode ter se tornado um trauma, né? Tem tratamento. Vamos acreditar que você pode passar por um processo terapêutico, passar por uma análise com um psiquiatra, e aí oportunidades melhores virão para você, num formato muito mais gostoso, onde o prazer vai ser assim, olha, incomensurável, né? Porque você vai se tornar um ser humano potencializado. Então, cuide de você. Não deixe de buscar ajuda, faça terapia. Não significa que você foi assaltado uma vez, que isso vai acontecer novamente. Elimine isso da sua mente para não atrair isso para você. Busque ajuda, busque apoio, né? Conte comigo caso você precise de alguma coisa. A Cláudia também está aí. Nós estamos aí, podemos orientá-lo, né? E não deixa de ir atrás do seu bem-estar. A sua saúde mental, ela precisa de manutenção. E se você der o primeiro passo, já é suficiente, né? O suficiente. Busque ajuda, faça terapia, né? Vamos se defender de nós mesmos. É assim mesmo, a gente se defende da gente mesmo. Porque cresce um gigante que te paralisa. E aí a gente tem que ter essa consciência que a gente precisa derrubar esse gigante, que nada mais, nada é do que as crenças limitantes que nós carregamos pela vida afora, que impede da gente crescer, que nos limita, que nos autossabota, que nos faz procrastinar. Olha isso. A gente fica deixando para depois o que a gente tem que fazer agora, já. Então, querido, busque ajuda. Você vai ver que portas se abrirão para você, porque a sua mente estará melhor, estará mais aberta. Com certeza a gente ainda pode até celebrar junto seu novo emprego. Faço questão de sorrir com você. E às vezes a pessoa pensa, é muito caro, não vou procurar e tudo. Nem é tão caro assim. E é uma libertação. Tem muitos grupos de ajuda. Tem muitos grupos de ajuda. Muitos grupos de ajuda. Você não pode ficar fora. É procurar onde tem e buscar se encaixar, né? A frequentar. Lá na escola a gente começou, né? Até convidei Fernanda para a gente começar. Obrigada. Eliana tá aí. Para a gente começar um programa lá com os meninos, lá com os adolescentes, com as crianças, com as famílias, né? Então, assim, a proposta que eu tenho também, né? Para pré-candidatura e tal, é a gente ter uma assistência maior nessa coisa do emocional. É muito difícil, Fernanda. Você vai no posto, né? Para conseguir um profissional de saúde mental e não é fácil, né? Demora, o atendimento não é tão bom, né? Então, se a gente conseguir ter esse incentivo, eu acho que a saúde tem que mudar nesse sentido aí, para que todo mundo, né? Para que todas as pessoas tenham direito a acesso,
a esse acesso, né? Que às vezes a pessoa não tem. Aqui, a Elaine falou, passa seu contato aí pro pessoal que tá vendo a live. Seu telefone. Sim, gente, olha, eu tenho meu canal do YouTube, Doutora Autoestima, pode entrar lá, Fernanda Dolabella, também no Instagram, tenho Amigos da Psicanálise, também tenho Facebook, né? O meu telefone eu vou colocar para vocês também, caso vocês precisam. E aí eu fico à disposição de vocês. Né? Às vezes um bate-papo, a gente pode fazer algumas reuniões, né? As pessoas podem todas compartilhar, também manifestando, né? Verbalizando, trocando experiência, porque a gente ajuda as pessoas trocando experiência. É um compartilhar, são vivências, nós precisamos desse contato, né? Solidarizar-se com o outro. E uma coisa boa também, quem não tem dinheiro conversa. Obrigada, amiga. E nem a gente falou, conversa nem que seja com você mesmo, mas não fica caladinho, não. Porque caladinho as coisas vão crescendo dentro da gente. De você. Melhor você falar do espelho. Outro dia eu se valorize. Tô acabando aqui falar uma coisa que eu vi no desenho, outro dia que eu assisto desenho o dia inteiro, né? Por causa do José. Então, assim, no desenho, o carinha falou assim, olha o desenho, porque o espelho é tudo que você vê ao contrário. Ele falou assim, não, eu tô olhando pro espelho. Já que tudo o espelho é ao contrário, então eu não sou feio, eu sou bonito. Né? Porque o espelho não te mostra quem você é de verdade, né? Lá dentro você vai ver quem você é. Então, gente, agora nós vamos terminar. Vou mandar um beijo. Curtam lá a minha página, Professora Cláudia Santos, tá bom? E tem o Instagram também, Professora Cláudia Santos. Vá lá conhecer as propostas que a gente fez lá para a escola, para as mulheres, tá? Tem para todo mundo, tem para homem também, tá bom? Propostas boas aí pra gente fazer coisa séria. Coisa séria e bacana para as pessoas. Beijo, Fernanda. Beijo, Cláudia. Uma mensagem aí para você. Se nós estamos olhando para um lugar e a gente está vendo aquilo que não agrada, a melhor coisa que nós temos que fazer é converter o nosso olhar para aquilo que é realmente bom. Né? Tem muita coisa boa por aí, então a gente tira os nossos olhos do mal e transfere o nosso olhar para aquilo que é positivo, para aquilo que é bom. Porque aí os seus olhos vão expressar o que você vai internalizar daquilo que você está vendo. Não é assim? E a gente passa para os outros aquilo que nós temos dentro. Então, vamos mudar a nossa maneira de olhar, vamos mudar o nosso foco. E quando a gente muda, nada mais precisa mudar. Não é? Porque aí a gente já começou a caminhar para frente. Um beijo para você, minha linda. Se os seus olhos para você. Obrigada aqui. Se os seus olhos forem bons, seu corpo terá muita luz. Se os seus olhos forem maus, que densas trevas serão. Tá escrito, né? Lá na Bíblia. Só ler. Não é? Tudo registrado. Isso aí. Beijo, então. Verdade. Obrigado, meu povo. Beijo. Gente. Olha, esse povo lindo que acompanhou, imensamente gratidão. Expressem gratidão a todo instante. Quando a gente agradece, a graça desce. Um beijo, tá? Para vocês. Muito obrigada. Gratidão. Beijo. A gente coloca lá no Face. Tchau. Com Deus. Tchau.